Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada temática. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, Bárbara Neves. Licenciada em Direito pela Nova School of Law, fez parte desta nossa equipa do Nova Consumer Lab e deixou muitas saudades. Posteriormente foi advogada, sobretudo na área da migração. Passou por várias experiências de voluntariado fora de Portugal, tendo recentemente abandonado a advocacia para enverdar pelo caminho da educação e dignidade menstrual, estando atualmente a aprofundar conhecimentos na área da saúde da mulher. Neste episódio, vamos tratar de um dos temas que, sendo muito pouco falado, é um dos mais estruturantes da nossa sociedade. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigado por teres aceitado estar aqui connosco. Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem nos esteja a ouvir, a todos. Muito obrigada pelo convite. É muito bom voltar aqui à minha alma mater. Fiquei muito contente quando fizeram o convite. Que E é bom, sempre que bom bom. voltar a reconectar. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Qual é o teu direito preferido enquanto consumidora? Bem, então, como não podia deixar de ser em linha com o meu projeto, o meu direito preferido enquanto consumidora é o direito de informação. Considero que seja um dos direitos mais importantes, não só enquanto consumidora, não é? Mas é aquele direito que nos permite fazer escolhas conscientes e informadas, seja no âmbito em que for. E, portanto, Se calhar já podemos daqui a pouco falar um pouco mais sobre como é que esse direito se exato. manifesta e pode ser útil também no domínio do tema que vamos falar aqui. Mas passando agora Exatamente. para a segunda questão, se fosse legisladora por um só dia e te dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que criarias? Esta pergunta é muito difícil e ingrata, não é? De Pois. certeza que todos os convidados dizem isto, mas eu se tivesse que escolher uma só, seria Só uma, não vale mais. exato. Se fosse só uma, eu creio que a minha norma de eleição seria a inclusão da educação menstrual no sistema educativo tradicional, ou então a implementação de casas de banho dignas e com informação para todos, aptas a pessoas menstruantes em todos os estabelecimentos, seja de ensino ou locais de trabalho. Ou seja, informação mais uma vez também Educação. aqui na resposta a esta questão. E se tivesses de abdicar para sempre de um direito, qual é que seria? Bem, eu não abdicaria nenhum, não é? Mas se tivesse que escolher, Tens de ah, escolher. eu acho que abdicaria do direito de comprar produtos descartáveis para a menstruação. Isto porque, pronto, hoje em dia eu própria opto por alternativas reutilizáveis e sustentáveis, mas muitas das vezes existe sempre o conforto, dos instrumentos que nós já conhecemos e métodos coletores que são descartáveis. Se pudesse abdicar de um direito, seria esse. Muito bem. E já alguma vez escreveste no livro de reclamações? Curiosamente não. Eu tive para escrever, mas estava com pressa, tinha que me ir embora, e então pensei, ok, mas vou fazê-lo quando chegar a casa, por meio eletrónico, e depois a verdade é que acabei por não fazer. Passou a raiva depois. Com a raiva depois. Eu já daria mais trabalho, se calhar, do que a Depois pensei, mas não compensação que vale a pena teria. meter mais a minha energia aqui, deixa lá. Pronto, e então a verdade é que acabou por me passar. É provavelmente a resposta mais comum neste podcast, É que verdade. a pessoa não escreveu no livro de reclamações, o que não deixa de ser interessante. Existe Verdade. algum produto que nunca compras por princípio? Fugindo um bocadinho, se calhar, ao tema da menstruação, a primeira coisa assim que me surge é a roupa em primeira mão. Portanto, eu hoje em dia posso dizer que compro tudo em segunda mão, seja por como é for, e a roupa ou calçado, alguma coisa que precise, evito sempre comprar em primeira mão. Mas de resto, evito também comprar produtos descartáveis, especialmente relacionados à menstruação. Como já disse, os tampões e os pensos que são descartáveis têm um grande impacto ambiental e mesmo ao nível do nosso corpo, não é? E portanto. Já lá vamos a esses temas. E qual é o mito sobre a saúde menstrual que mais tens de esclarecer em jantares de família? Imagino que em jantares de família com Ai, amigos, neste momento, esse tema é um tema em que sim, coloca sim. muitas questões e em que há muitos mitos que queres desmistificar. Qual é que é o principal que gostarias de assinalar aqui? O principal diria que é
o facto de o período estar atrasado, ou a nossa menstruação estar atrasada, porque a pessoa em si está muito nervosa com isso. E, ou seja, esta ideia de que o stress e a ansiedade atrasa a menstruação. E é um mito, porque não é a menstruação que atrasa, é sim a ovulação, que é o evento principal do nosso ciclo. E talvez esse seja o maior mito que eu tenho de esclarecer. Esse e o facto de, agora lembrei-me também, o facto de aquele mito que as mulheres, quando estão juntas, sincronizam as suas menstruações, não é? É como se fôssemos assim umas bruxas e fosse assim algo misterioso, um mistério do corpo feminino que nós não entendemos. Não existem evidências científicas relativamente a isso. Muito bem, já 2 mitos aqui desmistificados. Das três, uma. Copo menstrual, pensos reutilizáveis ou cuecas menstruais? Eu tenho de dizer o copo menstrual, curiosamente nunca experimentei cuecas menstruais, e, portanto é aqui um pouquinho, uma escolha um pouco ingrata, mas copo menstrual seria a minha escolha. Muito bem. Agora, passando à segunda fase, à segunda parte deste nosso programa, e começamos com uma pergunta que está fora do tema, mas que não resistimos a colocar-te aqui. Passaste pela Nova Consumer Lab em 2019. Que experiências dessa fase, desse período, é que mais contribuíram para a tua formação como jurista e como pessoa? Sim, o Nova Consumer Lab foi assim uma rampa de lançamento para mim como jurista. Eu estava no Nova Consumer Lab a trabalhar quando descobri Sim. que me tinha licenciado e, portanto, foi muito especial. Foi muito importante porque foi assim a minha primeira prova de fogo enquanto conhecedora da lei, não é? Ao invés de uma estudante de Direito. E então, este trabalho que tive no Consumer Lab ajudou-me a responder a questões, no fundo, que eram feitas pelos consumidores e obrigou-me a dominar os diplomas com que eu trabalhava, não é? E tê-los assim, respostas assim na ponta da língua para os mais impacientes. Sem Ah, dúvida, o atendimento telefónico exatamente, exatamente. implicava uma resposta rápida, E muito rápido e muito certa, exigente. dizer que não se sabia quando não se sabia, não é? Mas Exato, dar exato. as respostas corretas, acho que é Sim. uma Mas experiência a boa. nível pessoal, eu acho que foi também assim uma vitória, eu acho, porque ajudou-me a saber lidar com todas estas questões e pensar sobre problemas e casos práticos que depois são aplicados na nossa vida e desenvolver competências como a paciência, sobretudo, e a calma e a compreensão aqui dentro deste atendimento ao público. Boa. E avançando um pouco no tempo, o que é que leva uma recém-advogada a deixar a advocacia depois de tanto trabalho para lá chegar? O que é que, o que é que pesou nessa decisão? Isso é a pergunta que toda a gente me faz, não é? Mas toda a gente me pergunta isso, como se o tempo que eu investi até agora no direito, ou em concreto, e em concreto na Ordem dos Advogados, fosse assim um tempo perdido, mas eu discordo, aliás, não poderia discordar mais, porque foi precisamente esse caminho que me trouxe até aqui, fez de mim a pessoa informada e com a consciência e pensamento crítico que tenho. O Claro, direito, sem esse caminho não eras tu hoje, não é? exato. O direito de ter a experiência do estágio da Ordem dos Advogados acabou por me formar enquanto cidadã, não é? Ativa na sociedade. A verdade é, o que me fez sair foi o facto de eu nunca me ter identificado com a instituição em si da Ordem dos Advogados e nunca me identifiquei com a profissão e nós precisamos de ser advogados, não é? Mas eu sou sempre da opinião que temos de tentar, portanto, porque Sim. se nós não tentarmos não sabemos e foi isso que me fez seguir este caminho. Mais importante do que chegar a essa meta, a esse objetivo, é saber quando é que esse objetivo já não nos serve e então acho que foi aqui preciso ter um pouco de coragem para ser honesta comigo própria e perceber que não era bem isso que queria fazer e mudar. E entretanto encontrei este caminho que decidi seguir. Claro, acho que é muito importante fazer esse percurso e perceber e ter coragem também, né, em determinados momentos para Uhum. fazer as mudanças necessárias. Tiveste, entretanto, também várias experiências de voluntariado, sobretudo com refugiados. Esta experiência, de algum modo, trouxe-te a este novo caminho da saúde menstrual? Ou aquilo que te trouxe até aqui foi outra coisa? Outras origens? E se sim, quais? Ah, Hum, eu acho que foi ambos. Ou seja, a minha experiência em contacto com refugiados em situações de crise humanitárias foi sem dúvida o que me despertou o interesse para esta área, porque percebi o impacto que tinha uma mulher ou uma pessoa que menstrua
em situações destas, não é? Claro. E foi aí que tive o meu primeiro contacto com esta questão da dignidade e da pobreza menstrual. Só de pensarmos no privilégio que é nós irmos ao supermercado comprar pensos ou tipo de coletor menstrual quando estamos menstruadas, quando nos apercebemos que a maior parte das mulheres que vivem em campos de refugiados não tem capacidade sequer financeira para comprar um pacote de pensos descartáveis, muito menos a liberdade para menstruar, acho que foi aí que me deu o clique. E foi quando tive contacto com a pobreza menstrual, a falta de capacidades e de meios que muitas meninas e mulheres têm a menstruar, e o total conhecimento pelo próprio corpo. Foi aí que também me apercebi que eu própria também não tinha conhecimento sobre o meu próprio corpo. E, portanto, ironicamente, em particular também a funcionalidade no que diz respeito ao ciclo menstrual. E pronto, ironicamente despertou aí o meu lado curioso por isso, e até que um dia estava numa consulta de fisioterapia com a minha fisioterapeuta e eu estava cheia de lesões, pronto, devido ao demasiado exercício físico e a maneira como estava a fazer exercício, e ela disse-me: mas espera, tu sabes que não deves fazer exercício, não deves fazer o mesmo tipo de exercício físico ao longo do teu ciclo, certo? Não deves fazer sempre o mesmo, tens que alterar. E eu fiquei a olhar para ela assim, espera, pronto, então quase que me surgiu assim uma luz em cima da cabeça, não é? Sim, sim, sim. Isto é bastante interessante. E pronto, e a partir daí, assim que esta luz surgiu, não se apagou e acabei por investigar mais e pronto, foi uma coisa que também é muito aliada aqui à minha parte do ativismo pelos direitos humanos e pela pobreza menstrual, que me chamou muito. E no fundo é essa luz que tu queres também transmitir eh, Completamente, às sim. mulheres em geral, não é? Exatamente. Tu tens, e aí agora passamos para aquilo que fazes atualmente, também em grande parte, dinamizas o Instagram da Sunflower, onde partilhas informação sobre várias questões relacionadas com o ciclo menstrual, sobretudo a informação que não é habitualmente conhecida e difundida por outros meios de comunicação. Por que razão é que te parece não serem passados estes ensinamentos ao público em geral? Esta pergunta é muito perigosa. Não há problema. Entremos pelos perigos do tema. Eu se calhar talvez começar por salientar o seguinte, e isto também é algo que, bem, tem pano para mangas, mas a mulher ficou excluída da maior parte de estudos e investigações médicas e da comunidade científica no geral, até à década de 90, posso dizer. Existe aqui uma grande parcialidade ainda de géneros. E isto significa que, durante séculos, a grande parte dos estudos e descobertas científicas que foram feitas acerca do corpo humano tiveram por base quase sempre apenas o sexo masculino, assumindo-se que o mesmo se aplicaria ao sexo feminino. Claro. Isso em alguns casos até pode aplicar-se, Exatamente. noutros certamente não se aplicará. Noutros certamente não se aplica, nomeadamente relativamente a Claro, questões de seres humanos que só têm, pronto, que têm o aparelho reprodutor, não é? claro. E, portanto, isto para além da existência do patriarcado, perdoem-me, mas deve-se também ao facto de, ou seja, as complexidades que foram criadas pela especificidade feminina, não é? De flutuações hormonais e a possibilidade de uma gravidez acabavam por complicar a condução dos estudos médicos. E isto levava os investigadores a excluir o sexo feminino, se fossem animais como humanos. Mas E, os dois aspectos eu diria que estão ligados. completamente, sim. Eu acho que é precisamente uma sociedade machista que leva a que haja também mais estudos em relação ao Exatamente. homem, porque também há mais, provavelmente, dinheiro para investir no homem, porque o Claro. homem também sempre pode gastar mais dinheiro com a E é sua menos. saúde, muito provavelmente, do que a mulher e outros tipos Exato. de E aspectos. um estudo feito com base no sexo feminino, masculino, é menos falível, não é? E, portanto, a nível de financiamento, existe um menor risco. Isto tudo forma também o coquetel do tabu, não é? Que existe à volta do tema da menstruação. Sempre foi um tabu, e também está muito relacionado aqui com a sociedade pronto, a sociedade em que nós crescemos e todas estas questões da falta de informação. E esse foi a razão número um que me fez iniciar este projeto. Foi muito. Todas as mulheres com quem eu tenho falado relativamente a isto,
aqui à fase às partes do ciclo menstrual e tudo mais, a primeira reação que eu tenho é: como é que eu nunca soube isto? Como é que eu não sabia isto antes? Como é que isto é comum a todas as mulheres? E mesmo os homens também ficam muito estupefactos de: espera, isto acontece. E portanto, é um pouco é isso que eu quero combater, não é? E é um pouco o serviço público de isto tem de ser difundido e tem de ser conhecido por toda a gente. Mas E muitas vezes também deve haver alguma resistência a querer-se saber. Já nem falo dos homens, completamente, mas mesmo entre as mulheres acredito sim. que é capaz de haver alguns Eu, problemas em falar sobre estes claro, temas. porque existe o estigma e, acima de tudo, eu acho que existe resistência porque não foi criado o problema. Ou seja, a ignorância também é aqui muito um grande fator de: se eu não sei, não me vai fazer mal. E, portanto, se as pessoas não sabem o impacto que isto poderá ter e os benefícios que se pode tirar, ou malefícios, não é? Das funcionalidades do corpo e como é que ele funciona. E se o que nós estamos a fazer todos os dias tem um impacto negativo ou positivo na nossa saúde geral, mas em particular hormonal, se as pessoas não sabem que isso pode ser um problema, acabam por não ter essa curiosidade ou necessidade de aprender. E então acho que é necessário criar-se o problema e dar-se as ferramentas necessárias para as soluções. E passa muito por começar a falar sobre isso. Claro. Outro aspecto também é que os anúncios publicitários de produtos menstruais há sempre uma carga negativa associada ao desconforto, à dor. Será que isto também não contribui para uma manutenção de uma saúde menstrual deficiente? Sem dúvida, sem dúvida. Existe, e está tudo ligado, não é? Existe uma grande falta de literacia sobre o corpo humano, em particular relativamente ao corpo da mulher. E anúncios normalmente que mostram as mulheres que estão assim a ter dores incapacitantes, ou estão mal, estão irritadas, ou mesmo anúncios sobre normalmente tampões ou pensos reutilizáveis em que as mulheres estão felizes e contentes sobre o assunto, lindas, leves e soltas, não é? Isso tudo cria uma generalização e normalização sobre sintomas que não são normais. Claro, não E é real, não é? Não é real. Se, real. se for uma carga positiva também, demasiado positiva também não é real, não é? Também pode não ser real e, portanto, não é bom Exato. também. E isto cria, não, até porque isto cria ideias erradas e pré-concebidas baseadas em estereótipos. Isto faz com que uma mulher, e se calhar até de forma inconsciente, não se apercebe disso. Ou muitas mulheres que se calhar não se sentem tão bem, pensam: pá, há algo de errado comigo, será que... Pronto, isto faz tudo com que nós podemos nos sentir muito perdidas relativamente a isto, porque como é um tabu, acabamos por também não falar muito sobre o assunto, não é? Claro. Pensar aqui também no impacto que isto tem para meninas que tiveram a menarca há pouco tempo, portanto a primeira menstruação, e as suas expectativas ao ver este tipo de anúncios. Porque se não existir uma conversa aberta sobre o assunto, se não existir informação e se não existir decisões conscientes relativamente a isto, acabamos por normalizar este tipo de coisas. E é por isso que depois a menstruação cresce como sendo o tabu e o estigma que é do bicho das mulheres, não é? E pronto, portanto, acaba por. É a reflexão, no fundo, do que falámos anteriormente relativamente a todos estes fatores que contribuem para ser um tabu, Claro, a refletem-se. publicidade também é um deles. Eu diria até que a publicidade, em muitos casos, não é apenas neste domínio que tem esse impacto negativo. Pensemos, por exemplo, no corpo das mulheres e dos homens que aparecem na publicidade e que acabam por se tornar como modelos, exemplos de algo que não existe. Especialmente porque esta questão das dores é muito importante, porque ter dores não é normal. É comum, mas não é normal. Ou seja, aqui a tensão pré-menstrual, não é? Ou durante a menstruação, dores, cólicas, irritabilidade, dores de cabeça. Isto é o nosso corpo a falar connosco e são sinais que o nosso corpo nos dá, dizer algo não está bem, há aqui uma desregulação, há aqui alguma falta, aqui alguma carência. É o corpo a falar connosco. E apesar de ser comum, todas as mulheres se calhar já experienciaram, mulheres e pessoas que menstruam, não é? Porque há aqui também uma exclusão de género na maior parte dos anúncios e não nos esquecemos disso.
Mas todas as pessoas que menstruam já experienciaram isto. E no fundo, acaba por ser algo que, é normal, ok. É normal sentir um desconforto, porque existe efetivamente ali alguma coisa que está a acontecer nesta parte do nosso corpo e que gera desconforto, claro que sim, porque está em movimento, não é? Existe uma contração das paredes do útero e, portanto, ok, mas dores, irritabilidade, nada disso não deveria ser normal. E foi esta normalização que nos fez chegar aqui também a esta falta de conhecimento. Então falemos agora sobre algumas práticas que podem ser melhoradas, começando pela alimentação. Diz nas tuas publicações que varia pelo menos 4 vezes ao longo de um mês a alimentação que deve ser praticada. São muitas variações, certo? Que conselhos é que darias nesta matéria? O que é importante em termos de alimentação para uma boa saúde menstrual? Pois, a adaptação da alimentação a cada fase menstrual é uma coisa que no início pode ser assim avassaladora, não é? Com a quantidade de informação nova que ouvimos, nós pensamos, como é que eu vou conseguir? Eu não consigo Como é que isto se faz? separar isto tudo, não é? Como é que isto se faz? Mas se nós pensarmos bem, é algo que nós já fazemos muito intuitivamente. Ou seja, nós não acordamos todos os dias com o mesmo humor, os mesmos níveis de Claro. energia, nem as mesmas vontades, não é? E, portanto, se nós não somos os mesmos todos os dias, é normal que a nossa alimentação idealmente consiga acompanhar estas alterações de maneira a dar apoio e servir as necessidades do nosso dia a dia e que o nosso corpo precisa. A alimentação cíclica é só o nome que se dá a isto que é feito de uma forma intencional e planeada, pensada de acordo com o nosso ciclo menstrual. E basicamente que envolve olharmos para o nosso ciclo menstrual, percebermos em que fase do ciclo menstrual estamos e perceber que em cada fase do ciclo o nosso corpo precisa de mais nutrientes, não diria nutrientes diferentes, mas precisa se calhar ali de um ênfase diferente a certo tipo de nutrientes. A alimentação consegue nos dar esse suporte de maneira a que nós consigamos ter menos desregulações hormonais. Isto é importante a nível de tensão pré-menstrual, portanto, as dores que nós estávamos a falar, incapacitantes, isto consegue ser combatido com uma alimentação que seja intencional neste sentido, não é? Mas, acima de tudo, comportamentos obrigatórios a implementar para uma boa saúde menstrual, de Sim. uma maneira geral, são aqueles que não é assim nada de novo também, se nós pensarmos bem, é uma boa hidratação, umas boas horas de sono, porque o sono tem um grande impacto para a nossa saúde hormonal, e nós desvalorizamos muito isso, e portanto muitas das vezes temos aquele treino para as 7 da manhã, mas deitamos à 1 da manhã, não, mas é importante eu treinar, faz-me bem. Ok, mas o que é mais importante? É dormires ou é treinar? Se calhar estás numa fase pré-menstrual, o teu corpo está a preparar-se para a menstruação e é preciso um grande suporte a nível de horas de sono, porque está mais sensível ao stress. Se calhar vamos dormir em vez de irmos treinar às 7 da manhã. Fazer aqui estas escolhas assim pensadas e Sim. intencionais relativamente a isso. E claro, limitar o consumo de álcool, não é? Nós já sabemos. A cafeína também. O café é bom, claro que sim, a cafeína tem muitos benefícios para o corpo, mas infelizmente tem aqui uma relação amor-ódio com a nossa saúde hormonal. As nossas hormonas não gostam muito de cafeína, especialmente quando nos estamos a aproximar da nossa menstruação, o nosso corpo está muito sensível ao stress e a cafeína induz stress no nosso corpo, não é? Mas acima de tudo é isto, é ouvirmos o nosso corpo, é percebermos, criar aqui muito esta narrativa de que nós sabemos o que é que estamos a sentir, nós só temos que confiar na nossa intuição e confiar no nosso corpo. Isto é algo que não é muito cultivado na nossa sociedade, não é? Portanto, mas é um pouco por aí. O corpo também está relacionado com a prática desportiva. Aliás, a luz deu-se, como contaste há pouco, quando estavas a fazer fisioterapia, a propósito precisamente da prática desportiva, e esta também já foste dizendo que não deve ser homogénea ao longo do ciclo. Como é que isto não é mais conhecido? Como é que nas escolas temos a educação física igual em todas as fases do mês, em todos os dias da semana, de forma igual no calendário, no horário escolar? E o que é que propões neste domínio? Bem, antes de mais, eu vou começar por fazer um disclaimer. Pronto, eu
a formação que estou a ter é na área do ciclo menstrual e, portanto, nunca na área da nutrição ou de educação física, certo? Certo. Mas são temas que são transversais e que são conexos. Mas pela mesma razão que nada disto é ensinado nas aulas de educação física ou adaptado, pela mesma razão que a informação sobre o ciclo menstrual não está incluído nos planos de educação, não é? Acima de tudo, em primeira instância, porque não é algo que, por exemplo, neste caso, os professores de educação física aprendam. Porque devido à questão que nós já falámos da comunidade científica ter incluído as mulheres muito tarde nos seus estudos relativamente ao corpo e à anatomia. E, portanto, se isto só começou a acontecer com mais frequência e mais intenção, diria, a partir da década de 90, é só pensarmos quanto tempo é que demora até chegar a planos de educação para ensinar profissionais de saúde sobre o assunto, não é? E, portanto, isto é uma coisa muito recente que nós estamos a ver No aqui. primeiro momento, não é? Porque depois, para Completamente. até ser conhecido por todos, ainda vai demorar algum tempo, não é? Sim, mas por outro lado é interessante estarmos aqui nesta mudança de paradigma, porque fala-se cada vez mais nisto e a própria comunidade científica está a começar a ficar mais envolvida no assunto. A verdade é que continua a existir uma falha contínua dos instrumentos de investigação a incluir estas diferenças entre sexos e na concepção e análise dos estudos. Isto depois reflete-se também numa simples aula de educação física, não é? Que é igual para os meninos e para as meninas. Mas pronto, isto dá aqui pano para mangas porque teria de haver um grande ajuste a nível de planos educacionais e de educação física. Claro que também temos aqui a falar da questão da maneira como a nossa sociedade está pensada, não é? Está pensada para o homem, para a produtividade, e no fundo reflete-se nisso tudo, incluindo nas aulas de educação Na física. escola. Mas eu diria que as diferenças desportivas, portanto, as diferenças desportivas são norteadas com base nestas flutuações hormonais, não é? Portanto, o homem e a mulher têm um ciclo que é igual a ambos, que é o ciclo circadiano. É aquele ciclo que nós nos regemos da luz do dia. Portanto, nós vivemos durante o dia, quando o sol está cá fora, e dormimos durante a noite, quando vem a lua, não é? E todos os seres vivos, 4 dos seres vivos precisam deste ciclo, não é? As plantas precisam do sol. Aliás, o nome do meu projeto veio também muito pelo girassol e pelo facto de rodar à volta do sol. E, portanto, é aqui o que nós temos em comum. Mas as mulheres têm um ciclo a mais nesta equação, que é o ciclo infradiano. Este ciclo é, por exemplo, como o ciclo da Lua. A Lua tem várias fases. A Lua é cíclica, não é? E tem também os 28 dias que se fala. As mulheres também têm um ciclo que não tem necessariamente de ser os 28 dias, mas é por fases. E isto significa que ao longo desse ciclo existe flutuações hormonais que faz com que o nosso corpo não seja o mesmo ao longo de todo o mês. E, portanto, o facto de nós estarmos irritadas mais perto da menstruação, isto não são coisas da nossa cabeça, isto acontece e tem base, encontra o seu colo científico nas flutuações hormonais. E, portanto, as diferenças que nós devemos ter a nível de não só alimentação, mas que se incluem também aqui dentro das diferenças desportivas, porque o estrogênio e a progesterona são aqui as bases destas flutuações hormonais que eu estou a falar. E dividem o ciclo, são eles que dividem o ciclo em 4 fases, não é? Sim. E estas diferenças desportivas são sobretudo no tipo de exercício físico e na intensidade que nós fazemos. Uma vez que à medida que nós vamos chegando à menstruação, devemos acalmar a intensidade do nosso corpo e respeitar o descanso. Isto porque o nosso ciclo está dividido em 4 fases. E começa com a nossa menstruação. Apesar de eu dizer que a menstruação não é o centro do nosso ciclo menstrual, não é o evento principal, o nosso ciclo menstrual começa com a menstruação e que caminha para o evento principal, que é a ovulação. Ovulação, sim. Portanto, temos a menstruação como primeira fase, a fase folicular, que é a segunda fase, que é a pré-ovulatória, a fase ovulatória, que é lá está o tal evento principal, e a fase lútea, que é a pré-menstrual. E voltamos de novo à fase menstrual. Ao mesmo ciclo. Exato. E pronto, a nossa energia caminha também com estas fases.
A nossa energia cresce à medida que nos vamos aproximando da ovulação. Temos um pico de energia, ou melhor, um pico de estrogênio, um pico de hormonal quando atingimos a ovulação e novamente voltamos a ter uma necessidade de acalmar o nosso ritmo e energia à medida que nos vamos aproximando da menstruação. Nós adaptarmos um tipo de exercício físico à fase do ciclo menstrual vai ter impacto não só a nível de bem-estar, mas a nível de, novamente, sintomas de tensão pré-menstrual. Se calhar, se eu durante a minha fase pré-menstrual, eu falo por mim, não é? Eu durante a minha fase pré-menstrual, eu sei que se andar, ter uma vida de doida e a fazer exercício físico intenso como faria uma semana antes no meu ciclo, vai meter o meu corpo muito mais em stress, eu vou ter uma necessidade muito mais de descansar e se calhar não vou conseguir descansar porque depois lá está, existe a nossa vida continua, não é? E nós estamos incluídos numa sociedade em que privilegia a produtividade e se calhar não vou conseguir descansar e então isso significa que a minha menstruação se calhar vai ser um pouco mais complicada porque não respeitei o ritmo do meu corpo. E isto acontece porque existe uma carência a nível de hormonas que é possível prevenir se adaptarmos a cada exercício físico, a cada fase menstrual. Interessantíssimo. Obrigado por por esta explicação mais pormenorizada aqui, a resposta a esta pergunta. Passando para a próxima, entre pensos, tampões, pílula, analgésicos, são gastos montantes significativos. Para sermos mais precisos, só em produtos menstruais gasta-se em média 4 euros por mês, em 40 anos cerca de 2.000 euros. Num estudo recente sobre pobreza menstrual, de que falámos no início desta entrevista, verificou-se que 1 em cada 10 mulheres portuguesas já sentiu dificuldades económicas em comprar produtos menstruais. Como é que encararias a possibilidade de serem distribuídos estes produtos gratuitamente pelo Estado? Este é um tema muito sensível, é uma pergunta muito interessante, mas é um tema muito sensível, especialmente no âmbito do ativismo menstrual. Nós temos sempre a tendência a dar e dar e dar, não é? E até existe um provérbio português que diz fazer o bem que mal tem. Mas tem de facto, pode ter de facto muito mal. Para existir aqui um dar à população, antes disso tem de existir educação sobre o assunto. A informação e a formação de que falávamos antes A também. tal informação, gira tudo muito à volta disso porque informação é poder, não é? E é empoderamento para todos. E isso faz com que nós possamos tomar decisões informadas. E existem N de casos e de situações de ativismo menstrual para combater a pobreza menstrual em países em desenvolvimento, vamos chamá-los assim, não é? Seja lá o que isso signifique, mas por exemplo, existiu um estudo em Cabo Verde, curiosamente descobri depois de ter feito o meu artigo relativamente à pobreza menstrual e à dignidade menstrual, relativamente a uma associação que entregou copos menstruais a X mulheres numa comunidade em Cabo Verde. Ora, vejamos, entregar copos menstruais. O copo menstrual, para quem não sabe, pronto, é um coletor menstrual, é feito de silicone cirúrgico e, portanto, super amigável ao corpo, mas envolve uma mulher ou uma pessoa que menstrua ter de o esterilizar, não é? Antes de o utilizar. Como é reutilizável, nós temos que o desinfetar. Para esterilizar, precisamos idealmente de, pronto, esterilizar ao lume, não é? Com água. Uma comunidade em Cabo Verde que tem dificuldade sequer em ter acesso a água potável, não vejo como é que poderá ter acesso a um fogão para fazer a esterilização de um copo menstrual a cada ciclo, não é? E claro que isto, sim senhor, é ótimo porque vai combater a nível ecológico, não é? Porque não vamos continuar a gastar recursos a fabricar tampões e pensos reutilizáveis que vão fazer lixo, e também é bom porque é um investimento de uma só vez e uma mulher acaba por não ter de gastar mais dinheiro em pensos ou em tampões ou o que seja. Mas para muitos contextos e para muitas mulheres não é uma opção.
E, portanto, isto é um exemplo para no fundo, ilustrar a importância de adaptar, adaptar a informação e a distribuição de produtos menstruais a cada comunidade. Porque não vale nada uma mulher em Cabo Verde que esteja isolada e não tenha acesso a água potável sequer, ter um copo menstrual. É 1000 vezes Sim, preferível claro, não faz sentido. dar pensos reutilizáveis, não é? E, E em portanto, Portugal? E em Portugal? em Portugal, eu acho que falta aqui uma grande informação relativamente ao impacto que tem a nível ecológico, porque felizmente nós já temos aqui numa situação privilegiada de pensarmos nas nossas escolhas a nível ecológico, não é? E se calhar, ok, não vamos optar por não quero um tampão, mas então existem pensos com algodão orgânico, se calhar custa um bocadinho mais, mas tem menos impacto para o nosso corpo, não é? Porque o próprio penso e o próprio tampão estão em contacto direto com o corpo daquele que menstrua e acaba por haver aqui a necessidade de instruir a população relativamente ao tipo de produtos que nós temos e as escolhas que existem, não é? E, portanto, a distribuição de produtos menstruais gratuitas pelo Estado, ótimo, em primeira mão, ótimo, claro que sim, mas tem sempre de vir aqui, nunca pode vir sozinho. Eu diria que até tem de vir na sequência de educação e instrução sobre o assunto, para aqueles que vão distribuir e a quem distribuem, o fazem de maneira informada. Não é? Lá está, novamente aqui, sempre à volta da informação, parece um papagaio. Claro. Mas ainda a propósito do copo menstrual, 11% do que são estes os dados das mulheres utilizam-no. Eh, Uhum. é baixo, é baixa a percentagem, Sim, parece-me. O que é que achas que pode ser feito, se é que se justifica a ser feita alguma coisa para aumentar esta percentagem? sim. Em Portugal, mais uma vez. Claro, claro. Bem, pronto, eu falo do copo menstrual, é o que eu uso e é o que eu sou Porque foi adepta. também o que sugeriste naquele primeiro, Exato, nas exato. perguntas rápidas, a resposta Exatamente. foi copo menstrual, quando te perguntei qual é que era a Sim, eu, melhor. eu sou, eu sou grande apologista do copo menstrual porque acaba por fazer o propósito de um tampão. Eu, pessoalmente, comprei e gastei 20, 30 euros de uma vez. E só daqui a 5, 6 anos, depende dos copos, não é? Mas, ou seja, tem uma durabilidade muito grande. Portanto, é E, mais para barato. além disso, tem um conforto muito maior, porque tem a capacidade de aguentar, depende sempre do fluxo de uma mulher, mas tem a capacidade de aguentar à partida mais horas do que um tampão, não é? E portanto, mas existem outras opções, não Portanto, é só o mais copo. confortável também. Além de ser mais barato, parece que é mais confortável. Sim, mas sim e não, porque eu acho que também aí está a razão pela qual só 11% das mulheres o utilizarem, ou seja, envolve aqui uma maior capacidade de adaptação, é uma coisa nova, a maior parte das mulheres usa tampões porque foram ensinadas pelas mães, idealmente, ou por pessoas que já utilizavam os tampões, e estamos a introduzir aqui uma coisa nova na sociedade que sim que veio aqui um bocado sem informação sobre o assunto. E acho que isso espalha-se aqui na utilização do copo menstrual. Não houve conhecimento não houve conhecimento que foi difundido sobre o assunto. Não houve campanhas de sensibilização relativamente à utilização do copo, e o copo é algo que é preciso um tutorial. Uma pessoa, quando olha para o copo, pensa, pá, eu não sei como é que eu vou utilizar isto. É preciso um tutorial, é preciso vir acompanhado de uma explicação, e às vezes não basta aquele panfletozinho que vem dentro da caixa do copo, não é? Claro. É preciso uma campanha de sensibilização relativamente a isso, é preciso iniciativas locais, apoio, se calhar, para aqueles que têm a possibilidade de, por exemplo, uma organização de desenvolver parcerias, workshops até, eu digo, porque é uma coisa nova e, portanto, é normal, nós não nascemos ensinados e temos que Mas não ter. haverá ainda algum estigma em relação Claro, e isso é a razão ao pela menstrual? qual não existe nada disto que estamos aqui a falar, não é? Não, Pois, nada disto está incluído, por exemplo, na saúde reprodutiva, nas aulas de educação sexual. Este tipo de discussões sobre opções higiênicas e sustentáveis não existe nas conversas de hoje em dia. Nem os próprios profissionais de saúde
se calhar já têm esta informação e eles próprios podem desempenhar um papel muito fundamental neste tipo de coisas, não é? Por exemplo, existe outra opção para além do copo menstrual, que é o disco menstrual, e isto muito pouca, uma pouca porcentagem da população sabe do disco menstrual. O disco menstrual essencialmente é feito também com silicone cirúrgico, tem o mesmo propósito, mas é colocado na entrada do colo do útero. Isto tem aqui uma grande diferença para o copo menstrual, por exemplo, que é, permite as relações sexuais. Sim. Porque não interfere. E logo isto, para uma mulher, isto pode ser ideal para uma mulher e pode não servir outra, mas a maior parte das pessoas não sabe deste tipo de coisas. Eu própria também não saberia usar um disco menstrual, não é? Eu, se calhar, Claro, na claro. menstrual, tinha de perguntar a alguém, tinha de obter feedback de outras pessoas e não existe uma plataforma para fazer Pois isso. onde? A questão é essa. Eu até quero, imaginando que quero saber mais sobre o assunto. Onde é que me Não dirijo? existe, Eu acho que não isso é muito existe, não é? importante. E era criar aqui uma base de dados, não é? Uma base de apoio, uma rede de apoio e não existe. Sim, e também tornar conhecido que há diferentes opções e que há pessoas Claro. que utilizam E esses, atenção, esses faço métodos, porque bem, muitas vezes, se calhar, até existe algum desconhecimento na sociedade, a pensar, pensando-se que, não, isto ninguém sim, utiliza isto de certeza absoluta. sim. Uh, Também é um problema, não só neste domínio, mas também neste domínio. Sim, eu acho que isto tem também muito a ver com a sociedade em que nós vivemos, um ritmo muito acelerado e, portanto, estou a pensar aqui também num copo menstrual. A maior parte das mulheres compra o copo menstrual e desiste passado um ciclo ou dois, porque não se adapta, porque o copo menstrual tem ali realmente, não tem ciência, Um período mas de é adaptação. preciso, claro, há ali um período de adaptação. E nós vivemos numa sociedade em que eu hoje, se quero saber alguma coisa, eu vou à internet, eu escrevo em 5 segundos, eu tenho 1300 respostas. Não há aqui uma paciência, não há um dar tempo ao tempo. O nosso corpo, então, demora tanto tempo a adaptar-se às coisas, só a título de curiosidade para perceberem. Também aqui, do ponto de vista de quem sai, eu deixei de tomar a pílula também, não é? E tal como qualquer outro ser humano, não aliado desta sociedade, quis ver efeitos imediatos, não é? E a verdade é, nós, por exemplo, quando temos um susto, o nosso ritmo cardíaco acelera, não é? E o nosso corpo, ou melhor, o nosso coração pode demorar cerca de 24 a 48 horas a voltar ao mesmo ritmo cardíaco que tínhamos antes do susto. Ok? Agora imaginem uma mulher que toma hormonas artificiais durante X anos, durante muito tempo, e que de repente deixa de tomar. Quer dizer, isto demora muito tempo, o nosso corpo demora muito tempo a adaptar-se. A mesma coisa com coletores menstruais. O problema é que muitas mulheres não têm. Mulheres, e lá está, eu digo sempre mulheres, mas o meu objetivo é também sempre incluir aqui não binário, ser não binário portanto, pessoas que menstruam. Sim, claro. Têm que dar sempre aqui o tempo ao tempo de adaptar, ter paciência, e como isso não é cultivado na nossa sociedade e como nós procuramos efeitos imediatos, pronto, muitas das vezes vamos para o tampão outra vez e está tudo bem também em voltar para o tampão ou ficar ou nunca ter experimentado. Para mim, o mais importante é nós sabermos que existe e depois a partir daí fazemos as nossas escolhas, não é? Claro, claro, claro. E aqui relacionado com a pílula, muitas vezes esta é recomendada por médicos, por ginecologistas, nomeadamente, como meio para evitar ou para diminuir o desconforto de que falávamos antes, relacionado com as cólicas menstruais. Qual é a tua opinião sobre uh, receitar a pílula precisamente para este efeito? Ahm, Bem, eu antes de mais, eu não vamos demonizar a pílula, não é? Nem o seu propósito, porque teve uma importância muito grande na independência da mulher e da introdução da mesma no mercado de trabalho. E é muito importante não nos Sem esquecermos disso. dúvida. E é efetivamente a melhor opção para certas pessoas consoante a sua fase de vida.
O problema para mim, novamente, é Porque também que... existe pouca informação, parece-me, tinha-me lembrado disto há Exatamente. pouco, sobre mais contraceptivos além da Claro, pílula. Também o acho que há problema alguma falta de informação e é um tema com alguma relação com este que estamos aqui a sim, tratar, está tudo ligado, não é? O sem problema dúvida. para mim não é as pessoas tomarem a pílula propriamente dita. O problema é a falta de conhecimento com que o fazem. Ou seja, para além de tudo o que já falámos aqui, não é? Há aqui outro fator que temos que juntar ao cocktail do desconhecimento, infelizmente, que é a desresponsabilização. Eu já disse isto, mas na minha opinião, nós vivemos numa sociedade cada vez mais rápida. Isto faz com que nós nos desliguemos muito e deixemos de questionar certas coisas por andarmos em piloto automático e pelo facto das coisas já serem normalizadas, não é? Esta questão das dores, por exemplo. Um, Esta questão da pílula e do diagnóstico de certo tipo de condições hormonais infundadas é um deles, porque nós vamos a uma consulta e também existe aqui uma grande confiança nos profissionais de saúde, e bem, não é? Mas esta confiança vem de mãos dadas com uma responsabilidade. Nós não temos. Nós queremos que as pessoas tomem decisões por nós, não é? E, portanto, se o meu médico me diz que vou tomar a pílula, eu vou tomar a pílula. E não há aqui sequer um questionamento de, mas porquê? Ok, vou tomar a pílula e o que é que faz? E quais são os efeitos secundários? Não há aqui uma conversa, nunca ninguém se sentou comigo e disse: olha, nós achamos que, ou eu acho que a melhor opção para ti é a pílula porque X, Y e Z, mas deves saber que os efeitos secundários são estes. E mais, deves saber que, enquanto estás a tomar a pílula, o sangramento que tu vais ter não é período, que é o período, não é? Não é o período que nós chamamos de período, não é menstruação, é um sangramento de privação. Porquê? A menstruação é consequência da ovulação, ponto. Não há volta a dar a isto. Todo o outro tipo de sangramento que nós temos, aí sim é que poderá ser devido a outro tipo de razões e, portanto, o sangramento que nós vemos em pessoas que tomam a pílula, neste caso, não é? Ou o anel vaginal, que também é um anticontracetivo hormonal, é devido à ausência de hormonas sintéticas e não ao facto de existir ovulação, porque não há. Nós, enquanto estamos a tomar contraceptivos hormonais, nós não ovulamos durante esse tempo. Pronto, isto relativamente à Era um pílula. mito interessante também para Sim, esclarecer em é jantares muito de interessante também, é verdade. família. E esta questão da pílula também, na minha opinião, também tem aqui a indústria farmacêutica também tem aqui um grande peso, não é? Não querendo entrar aqui por polémicas, mas Mais uma há, vez aqui e noutros domínios neste exato. âmbito, não é? Vou só deixar assim esta questão no ar para nos fazer pensar. Acho que, acima de tudo, eh, o problema neste tipo de coisas é que nós não nos questionamos e aceitamos tudo o que nos dizem e é ótimo, acho ótimo termos confiança no corpo de profissionais de saúde que temos, mas pensando um pouco no raciocínio que tivemos relativamente à mulher dentro dos estudos e dentro da comunidade científica, não é? Como um fator importante. Se isto é algo que demora a chegar ao conhecimento, pronto, popular, digamos assim, é algo que demora também a ser introduzido em planos de estudos, por exemplo. E, portanto, os médicos que estão a exercer hoje, isto é como tudo, não é? Antigamente também se dizia que beber leite fazia bem, comer ovos a mais dava diabetes, não era? O colesterol alto. Pronto, e a comunidade científica, pronto, a ciência Vai está sempre. evoluindo também, não é? Pronto, e é pensar um pouco nisto e questionar-nos relativamente a este tipo de coisas. Os profissionais de saúde de hoje não significa que não queiram saber, mas simplesmente não. A maior parte dos profissionais de saúde simplesmente não aprendeu sobre isto e não estou sobre isto. E, portanto, quem não procura também saber mais sobre isto, não irá certamente encontrar esta informação porque não está aqui a amoncear de todos nós e esse é o grande problema, não é? Claro. Em jeito de conclusão, se pudesse dar três conselhos a uma pessoa que menstrua e que vive em Portugal, quais é que seriam esses três conselhos? Um, Se calhar, pegando aqui um bocadinho disto que estávamos a falar, é manter-nos curiosos. Manter-nos curiosos sobre tudo, acima de tudo, sobre tudo o que envolve o nosso corpo.
porque é a curiosidade que nos leva a saber, a querer saber mais, a ler e a explorar. E se calhar basta esse conselho. Se formos mais curiosos, provavelmente, Exatamente, provavelmente vamos chegar. sim, exatamente, porque a curiosidade leva-nos a tudo, não é? Mas a curiosidade e também a intuição, ou seja, se calhar esse era outro conselho também que dava, que é confiarmos mais em nós, ou confiarmos no nosso corpo. O corpo é nosso e, portanto, nós sabemos melhor que ninguém o que se está a passar e os sinais que ele está a enviar, e só precisamos ter confiança, não é? Em nós. E depois tentar não esconder ou não ter vergonha de quando falamos destes temas, todos estes temas que mencionámos aqui. Não esconder, se calhar, o tampão, quando vamos passar lá, a amiga está dentro pronto, no escritório connosco, falar abertamente disto com os nossos familiares. Quanto mais normalizarmos a conversa, mais fácil vai ser para todos entendermos e apoiarmos mutuamente pronto, durante toda a fase fértil da mulher, não é? Que é a maior parte da nossa vida. E especialmente em Portugal existe também muita cultura de escritório, de trabalhar o máximo de horas possível, e esta produtividade que também falei, e está muito aqui de mãos dadas com estes temas, porque o excesso de trabalho é muito vangloriado, não é? Pela maior parte das pessoas, numa sociedade no geral. E acho muito importante priorizarmos o nosso bem-estar. Acima de tudo. É uma linha que considero importante traçar neste contexto, especialmente durante todas as fases do ciclo, porque temos que perceber que nós não somos produtivas ou produtivos, pronto, dentro do mesmo... Da mesma forma, no mesmo momento. Não é? Exato. E não só fisicamente, mas também mentalmente é normal nós sentirmos, normalizar aqui estas questões e acalmar para pensarmos sobre isto e tomarmos decisões informadas, porque é muito fácil sentirmos não produtivos ou ficarmos frustrados com certas alterações que sentimos no nosso corpo ao longo do mês, mas em vez de trabalharmos contra elas, nós podemos trabalhar com elas e podemos otimizar cada fase menstrual para nos sentirmos melhores. Isto vai se refletir também no nosso trabalho, por exemplo. E portanto, se precisarmos descansar, não ter vergonha, tirarmos um tempo para nós, procurar sempre saber mais e darmos o bem-estar como prioridade. Acho que é uma ótima forma para concluirmos este episódio. Temos só aqui mais duas questões que colocamos a todas as convidadas e convidados que nos visitam. Quem é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast? Bem, dentro daqui destes temas, um tema que eu acho que também se relaciona muito com a educação menstrual, a educação sexual é algo que eu considero muito importante e, portanto, nomeava aqui a Vânia Belis, que é a minha mentora na formação de educação menstrual pelo mundo, que estou a terminar e que me está a apoiar agora na redação do meu projeto final. A Vânia tem experiência, também várias experiências de voluntariado, é educadora menstrual, mas é também psicóloga e sexóloga. Trabalha muito com crianças também nesta questão da introdução destes temas e é um trabalho muito necessário hoje em dia. Muito obrigado por essa sugestão ótima. E agora, cultura para os nossos ouvintes, um livro, uma música, algo que queiras sugerir-nos. Sim, acho que para honrar aqui tudo isto que falámos, o livro Não é Só Sangue, da Patrícia Lemos. É assim, eu acho que é o primeiro manual que diria para todos os curiosos que querem saber mais sobre o ciclo menstrual, foi também o meu. E para aqueles que não gostem tanto de ler, talvez ver o Period, que é um documentário que está disponível na Netflix sobre a menstruação na Índia. Também liga aqui estes temas da dignidade menstrual e da pobreza. São assim dois projetos que eu acho muito inspiradores e foram muito inspiradores para o meu projeto também, e para começar aqui a falar sobre tudo isto com esta missão de promover a saúde menstrual. Excelente, eu acrescentaria a tua página também Muito obrigada. enquanto referência nesta área. Muito, muito obrigado por teres estado aqui hoje. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre bom. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo.